Eu passei a minha vida inteira me sentindo estranha, sensível demais, intensa demais, não me encaixava, até descobrir que eu sou autista. Já na fase adulta veio o diagnóstico. Olá, eu sou Raíssa, estudante de medicina e recebi o diagnóstico de autismo tardio. Decidi compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória de estudante de medicina autista. Bom, vamos começar falando um pouco sobre antes do diagnóstico. Como eu me sentia? Eu acho que se você está vendo esse vídeo, talvez você não saiba, mas o autismo ele já nasce com você. Não é uma coisa que você desenvolve depois de adulto. Ele já nasce. Então eu tinha muito cansaço social, eu tinha uns focos muito reduzidos em certas coisas que me chamavam a atenção. Por exemplo, desde criança eu tenho hiperfoco em livros e eu não sabia que era hiperfoco. Então eu pegava o livro do lixo, todo presente que eu pedia era livros e eu lia muito, até hoje eu sou assim. Não necessariamente esse hiperfoco é em ler livros, mas em tê-los, apesar que eu lia muito. Também tem a questão da sensibilidade. Eu sempre tive sensibilidade auditiva, visual e olfativa. Na visual é em questão a luz, então luz muito forte sempre me trouxe uma sensibilidade. Na olfativa eu sinto cheiros muito fortes, inclusive cheiros que às vezes as pessoas não sentem. Então, para mim, alguns cheiros incomodam muito e isso me gerava crise de enxaqueca, inclusive. E na questão auditiva sempre foi a minha pior sensibilidade, porque desde criança eu tinha muita sensibilidade auditiva e muitas das vezes a minha mãe precisava ir na escola me buscar porque eu estava chorando muito devido ao barulho das outras crianças. Então a gente achava que essa sensibilidade era por qualquer outro motivo. Eu tenho 27 anos, então há uns anos atrás não se falava sobre autismo. Na minha infância ninguém falava sobre crianças autistas. E não era que elas não existiam, elas só não eram vistas. Quando eu digo não eram vistas, é que o diagnóstico, se existia, era pouquíssimo. Então, aquela criança que era considerada diferente, ela era fresca, ela era uma criança teimosa, ela era uma criança sensível demais, era uma criança bagunceira demais, mas o diagnóstico não existia. Já na minha adolescência, eu percebi uma coisa mais forte que foi a tendência de sempre querer me encaixar em algo. Então, eu tinha muita dificuldade em manter relações, até hoje eu sou meio que assim também, isso não mudou muito. Mas eu ficava meio que em transição. O que é que eu quero dizer com isso? Se aquele grupo era de pessoas que tinham um estilo mais patricinha, eu começava a me vestir daquela maneira para tentar me encaixar. Se as pessoas daquele grupo eram mais despojadas, eu começava a andar mais despojada para me encaixar. Eu sempre tentava me encaixar e na realidade eu nunca me encaixava em nada. Eu nunca me sentia pertencente a nada. Então, até mesmo na faculdade, na minha primeira graduação que eu fiz, eu sentia que era uma sala enorme, tinha, sei lá, 40 e poucos alunos, e eu sentia que eu não me encaixava em lugar nenhum, que eu não era pertencente a grupo nenhum. E isso me tornava uma pessoa mais solitária. Quando surgiu o diagnóstico e por que investigar? Bom, eu decidi sair da faculdade de fono e eu sempre tive o desejo de fazer medicina. Então, eu fui estudar para o Enem para tentar entrar em medicina. Nesse cursinho que eu fiz, um professor fez um evento e desse evento tinha que se dividir as pessoas em grupos e era tipo uma gincana. Eu só decidi ir para esse evento, eu não ia. Eu só decidi ir porque eu sabia que aquele grupo de amigos, de colegas, iam estar lá e eu ia me sentir confortável de estar com eles. Só que eu já planejava tudo antes, então eu fiz um grupo com as pessoas que iriam participar. A gente já tinha decidido até a cor da nossa equipe e músicas e gritos de guerra baseada nessa cor dessa equipe. Quando chegou lá, tudo saiu do meu controle. Então, um professor lá da academia começou a distribuir aleatoriamente as fichas, mesmo a gente já tendo falado que a gente já tinha um grupo fixo. E aí, para resumir a ópera, eu vi pessoas que eu nunca vi na vida no grupo que eu tava e meus amigos estavam em grupos aleatórios porque não conseguiram entrar no meu. Isso me destabilizou de uma tal maneira que eu tive crise, que hoje eu sei que é a meltdown, que eu comecei a chorar muito. E tipo assim, tinha muita gente, tinha professores, tinha o pessoal da academia e meus colegas e inclusive meu namorado tava.
E muita gente assim olhando pra mim, tipo, o que é que tá acontecendo? E eu comecei a chorar desesperadamente. Parecia que eu tava tendo uma dor física mesmo. E nada me acalmava. Então as pessoas olhavam em volta e ficavam com caras e bocas, às vezes até pensando ou soltando piadinhas do tipo, ai, você já é tão grande, pra que isso e tal. E aí eu comecei a chorar muito e era uma coisa descontrolável que passou assim mais de meia hora chorando muito. Pra me acalmar, eu fui pra fora e eu não queria mais entrar no evento. Eu não queria. Eu disse assim, não tem lógica eu ficar com pessoas que eu não conheço, num ambiente que eu não conheço. Não quero, não quero, não quero. E enfim, depois de muito tempo, muito tentar, eu consegui voltar. Mas assim, nessa hora, tava meu namorado e uma amiga minha. E ela falou assim, Rai, depois que eu me acalmei, né? Não me leve a mal, mas eu acho que você precisa investigar isso. Tipo assim, não é comum, não é normal que uma coisa que saia do seu controle lhe tire tanto do eixo a ponto de lhe causar essa extrema sensação de ansiedade, de agonia. Então, eu acho melhor você ir procurar um psiquiatra e tentar investigar o porquê que você tá tendo isso. Só que nessa época eu já tinha o diagnóstico de ansiedade, né? Eu tinha ansiedade generalizada. E eu fazia acompanhamento com a psicóloga do cursinho, então acabava que o foco dela era mais nas questões de estudo, de rotina, de pressão em cima do vestibular. E aí eu já tinha sido diagnosticada com ansiedade generalizada e por causa da ansiedade eu acabei desenvolvendo compulsão alimentar. Então eu já tinha esses dois diagnósticos, então eu pensei, nossa, isso é mais da ansiedade. Mas eu decidi ouvir essa minha amiga e aí eu fui procurar uma psicóloga. Na verdade, eu fui para um psiquiatra. Tive um péssimo atendimento com esse psiquiatra que não passou nem 5 minutos comigo. Mandou eu tomar um remédio controlado e, tipo assim, não me ouviu. Foi uma péssima experiência. Depois eu posso vir aqui contar um pouco mais sobre isso. E aí eu fiquei assim, tá. Ele só falou que eu tenho ansiedade, não quis saber sobre a minha história, sobre o que eu tava sentindo. E isso eu chorando, contando as coisas pra ele. Ele falou, tá, você tá com ansiedade, toma tal remédio e é isso. Aí os meus amigos que estavam comigo naquele momento em que eu tive a crise continuaram insistindo para que eu procurasse um outro profissional. E aí foi aí que eu fui fazer. Olha só como as coisas são. Eu fui. Como é que é o nome? Eu participei de um projeto no Instituto do Cérebro para um mestrado de uma psicóloga que estava lá. E daí eu participei desse projeto, né? Que eu costumo dizer que eu fui ratinha de laboratório, porque eu amo neurociência, então quando eu vi a oportunidade de participar de um projeto na área de neurociência, eu fui. E aí eu cheguei para ela e perguntei se ela conhecia algum profissional de psiquiatria que eu pudesse ser atendida. E aí ela falou, eu conheço meu psiquiatra é muito bom, vou te passar o contato. Fui para esse psiquiatra sem muitas esperanças, porque eu já estava traumatizada do outro atendimento. E aí esse psiquiatra me atendeu muito humano. Ali eu senti pela primeira vez na minha vida que eu estava sendo escutada de verdade por alguém. Ai, eu vou me emocionar, mas enfim. E quando eu comecei o atendimento com ele, ele falou, eu não posso dar um diagnóstico fechado de nada. O que você está me trazendo me lembra algumas questões de alguns transtornos, mas eu preciso que você procure uma neuropsicóloga ou um neurologista para fazer os testes neuropsicológicos. E aí fui atrás de uma neuropsicóloga na cara e na coragem. É um teste que ele é mais caro, então quando eu vi o preço eu disse assim, não vou conseguir pagar. E aí era tipo assim, mais de R$ 2.000 na maioria dos lugares. E fiquei com aquilo na cabeça, tipo assim, não vou descobrir o que eu tenho porque eu não tenho condição de pagar. Sei que eu fiz uns bicos e comecei juntando dinheiro, né? Trabalhei com uns bicozinhos de divulgar cupom, de cursinho, de professor que eu gostava, né? Que eram os meus professores. E comecei a juntar dinheiro. Nisso eu encontrei uma clínica que eu já tava lá pela nutricionista. E essa clínica ela era um valor mais em conta. Consegui, por bem abaixo do preço do mercado, fazer os testes neuropsicológicos. Com uma profissional que era muito boa, então eu tive a sorte de encontrar profissionais bons.
Teve os ruins, mas também teve os bons no decorrer disso. E aí eu consegui fazer o teste neuropsicológico. E quando terminou as várias sessões, eu comecei em janeiro e vim receber o diagnóstico em abril. Quando terminou as várias sessões, toda semana, eu indo lá e tudo, teve entrevista com a minha mãe e tal. No último dia, que foi o dia da resolutiva, que foi em abril, eu recebi o diagnóstico e a profissional que atendeu, ela me atendeu de uma forma muito humanizada. Então ela foi dizendo aos poucos, foi falando o porquê que ela achava aquilo e deu um laudo de 32 páginas. 32 páginas. E aí ela primeiro me deu, foi dando por partes cada diagnóstico e o porquê que ela achava aquilo. E aí ela me deu primeiro o de ansiedade generalizada, né, que é a TAG. Depois ela me deu o de TDAH, que eu não esperava, mas hoje em dia faz muito sentido. Depois eu posso até falar um vídeo sobre como eu nunca descobri que eu tinha TDAH, estava tão lógico. E o outro que ela me deu foi de TEA, que é o transtorno do espectro autista, nível 1 suporte. E quando ela falou aquele último, o do TDAH eu já não esperava, mas quando ela falou do TEA, eu comecei a chorar na hora. E foi um misto de sensações de alívio, com confusão mental, com, sabe, um acolhimento também, uma autocompaixão, um luto também pelaquela criança que eu fui, pelaquela adolescente que eu fui, incompreendida e que agora eu sabia o que aquilo significava. Mas acima de tudo eu tive muito medo, porque o diagnóstico tardio, o diagnóstico na fase adulta, ele traz muito preconceito. E eu senti isso em várias vezes. Ele traz muito preconceito. Como é que você viveu 27 anos da sua vida sem saber que você tinha autismo e de uma hora para outra você descobriu o autismo? Então, apesar de eu trazer um alívio naquela consulta, eu também trouxe muito medo comigo. Porque como é que eu ia falar para as pessoas que depois de 27 anos eu descobri que eu era autista? E eu confesso que esse medo ele ainda me consome um pouco. Eu tá vindo aqui falar no YouTube é uma forma também de tirar um pouco desse medo, compartilhar a minha experiência. O autista adulto ele existe, o autista diagnosticado depois de adulto ele existe. O autista nível 1 de suporte, que é o meu caso, ele existe. Não quer dizer ai que susto. Não quer dizer que o fato de ser o nível 1 de suporte, eu não precise do suporte. Eu preciso. Sempre precisei. O autismo, ele sempre esteve comigo. Mas agora eu consigo enxergar isso com outros olhos. Eu consigo conviver com isso e eu consigo trabalhar em cima daquilo que eu tenho e das minhas limitações e me entender. Então eu parei de me comparar. Eu passei a me olhar com mais gentileza. Eu parei de tentar me encaixar a todo custo e isso gerava um custo emocional e um cansaço muito grande, porque a todo momento eu queria me encaixar, eu queria tentar entrar naqueles grupos. Então, hoje em dia, após o diagnóstico, eu consigo olhar com mais gentileza para mim. Eu faço graduação em medicina e eu acho que o diagnóstico ele me ajudou muito a entender as minhas limitações e a tentar buscar saídas para lidar com elas. Talvez se eu não tivesse recebido esse diagnóstico, eu sofreria muito mais na minha graduação por coisas que eu não consigo cumprir, eu não consigo desenvolver tão bem quanto as pessoas típicas que não têm nenhuma neurodiversidade. Entender como o meu cérebro funciona, como eu funciono, como eu sou, me ajudou a me desenvolver muito a um olhar mais sensível para mim. E como estudante de medicina e futura médica, eu quero justamente poder trazer isso para as outras pessoas. Eu quero me especializar em neurologia, especificamente com a subespecialização em neuropediatria e mais especificamente com uma especialização voltada a crianças autistas. Porque a gente precisa acolher essas crianças, a gente precisa entender mais sobre isso. De certa forma, eu me senti um pouco triste ao ver que aquela criança, que aquela adolescente sofreu tanto em silêncio, achando que estava incomodando, achando que
estava sendo rude demais, estava sendo infantil demais. Mas hoje eu olho pra isso com um olhar de caramba, você é incrível. Você consegue fazer qualquer coisa, sabe? Eu não coloco limites. Não é um limitante, ele é liberdade. Ele é eu saber, eu me entender como eu sou e me sentir tranquila. E saber compreender o porquê que eu sou assim, o porquê que determinadas coisas fazem sentido pra mim e outras não. Então, o que eu quero dizer pra você que tá me assistindo, seja autista, seja neurodivergente, de qualquer outro diagnóstico, ou seja uma pessoa típica mesmo, o diagnóstico ele não é um rótulo, ele é liberdade. E é a partir dele que a gente começa a se entender. Se você gostou desse vídeo, se você acha que faz sentido pra você, se você quer saber mais sobre o meu diagnóstico, sobre a minha rotina de estudante de medicina, deixa nos comentários, vamos conversando. Esse é o primeiro vídeo, talvez a luz não esteja ideal, minha voz não esteja ideal, nada esteja ideal. Mas é como eu disse, a gente não precisa se encaixar o tempo todo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam, deixem um like, que eu vou gostar muito de saber também nos comentários a opinião de vocês e sobre o que mais vocês querem saber. E é isso. Tchau!